Daí a gente volta àquele ponto, quer dizer, não é porque há o golpismo bolsonarista que também não devemos fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, avaliar decisões monocráticas, avaliar eventuais excessos. Então, se a gente ficar nos próximos dias discutindo o Alexandre de Moraes a partir dessa questão, eu não tenho a mínima ideia se essa foi a intenção dos patetas bolsonaristas, mas assim, eles terão vencido de alguma forma. É possível também. Porque se queira lançar algum tipo de mancha. Então, porque aí, na medida que a gente começa, como eu tinha dito na minha primeira fala, na medida em que eles introduzem o nome do Alexandre de Moraes numa suposta intriga palaciana, independente de se de fato ele falou com o Alexandre de Moraes, né? E se ele conseguiu algum tipo de gravação ou não. Independente de qual for o conteúdo factual, o fato, do ponto de vista da narrativa, e a gente vive numa sociedade de narrativas, né, tal da pós-modernidade, basta você falar um nome, por exemplo, a ABIN sabia, sei lá, participou. Aí a ABIN solta uma nota dizendo o filho não é meu, né? Que foi o que ela fez. Quem disse que é verdade? Pois é. Ela podia saber e soltou uma nota, porque qualquer um nessa situação soltaria essa nota. Então, quando você tem uma sociedade saturada de informação e saturada de rede e de narrativa por todos os lados, você fala o nome de uma pessoa. Isso funciona, por exemplo, no outro, para fazer uma analogia, se você fala, acusa fulano de alguma coisa. Fulano fez X. Até fulano ou fulana conseguir provar que não fez esse X, ele pode perder emprego, patrocínio, amizade, um monte de coisa. Mesmo que depois alguém prove que ele não fez X. O grande caso aqui no Brasil que a gente conhece foi a história da escola de base, né? Que eu me lembro muito bem. Então, nesse sentido, se crescer a discussão sobre a história do Alexandre de Moraes e essa suposta conversa com o Duval, e ele também ficar em silêncio, inclusive porque tem que ficar em silêncio por causa do sigilo da investigação, de alguma forma, os bolsonaristas conseguiram pôr, assim, uma sementinha de suspeita no comportamento dele, no sentido de que ele não é tão, assim, dentro da lei como ele é. Mas eu suspeito, mera suspeita, de que não vai dar certo. A gente não tem... maior politicamente, né? Ele era vítima de um plano arquitetado para gravá-lo de forma ilegal. Então, por mais que ele, não sei se agiu bem ou mal, mas eu duvido que ele vá sair pior politicamente. E, infelizmente, os ministros do Supremo também são atores políticos hoje em dia. Duvido que ele sairá politicamente pior dessa história. O Hélio já queria falar, Raquel. Eu estava engatando aqui a pergunta para o Pondé e ele começou. Vamos ouvir. Não, o primeiro ponto que eu queria fazer é, se essa conversa realmente houve, não adianta, não é relevante ou não se o Moraes está se pronunciando ou não. Ele não pode julgar no caso onde ele tem algum tipo de envolvimento, ou suspeita de envolvimento, no caso. Então, isso aí, para mim, já está errado, né? A outra é que o Moraes, me parece, já ter avançado o sinal em relação à lei. O Moraes ou o Supremo, né? A forma de atuação do inquérito, como a gente vem criticado aqui, os exageros, eu acho que já demonstraram, independente do caso atual, que passaram de certos limites. E a gente tem que arrumar uma forma de conter, ou, na minha opinião, extinguir esse inquérito que está aberto desde 2019, que não tem objeto específico, não tem prazo específico. Eu acho que esse inquérito é a origem de grande parte desses problemas de exagero do judiciário. E aí eu coloco uma pergunta para vocês. Se houve essa conversa entre Val e Moraes, quem teria vazado para a Veja? Val ou Moraes? Será que foi o Moraes que vazou para a Veja? Não, foi o Duval, né? Ele deu uma entrevista para a Veja. Ele deu uma entrevista para a revista Veja, não foi um vazamento de informação. E já tem uma suspeita no ar, dentre todas essas hipóteses, obviamente a gente não tem aqui a história completa, de que pode ter uma tentativa também de forçar a barra de suspeição do Alexandre de Moraes. Você envolve ele em todo esse enredo e, eventualmente, pressiona para que ele seja declarado suspeito, para que não possa julgar.
Então, é claro que cada um aqui vai fazer a sua avaliação conforme os elementos e os fatos disponíveis até esse momento, mas todas as hipóteses, por enquanto, continuam no ar e a gente tenta fazer aqui a triagem dos fatos. A gente vai voltar com esse debate que dá muito pano para manga, mas o Arena